E acabou com o sonho dela de ter mais um filho homem. Ela sofria bullying da mãe e do irmão. E eu esqueci de falar aqui que a Maria trabalhava desde os 13 anos. Largava em casa grávida e sumia o fim de semana. E quando cheguei na porta do meu quarto, vi a pior cena que alguém poderia ver. Os dois então quiseram me convencer que eu sonhei com aquela cena. Ela saiu com 2 maridos das minhas tias. Hoje em dia, aos 41 anos, Maria vem de uma família disfuncional e muito complicada, onde os pais brigavam desde sempre. Maria é filha do meio, onde o irmão mais velho tem 42 anos e a irmã mais nova tem 39. A mãe de Maria engravidou do primeiro filho para segurar o pai dela, tendo em vista que eles haviam terminado o noivado. Então, ela resolveu ali organizar um encontro, um remember, porque ela sabia muito bem o que estava fazendo, o que a gente chama de golpe da barriga. Os pais de Maria então se casaram quando sua mãe estava no 4º mês da gestação. Pouco tempo depois do nascimento do bebê, em um descuido, ela engravidou da Maria. E ela sempre entendeu o lado da mãe dela. Afinal, né, logo após o nascimento do primeiro filho, ela já estava tendo o segundo. Então, quando um tinha acabado de completar 1 ano, a Maria nasceu. Mas o fato é que desde muito pequena, a Maria percebia a diferença de tratamento e o quanto a mãe a rejeitava. Ela sempre foi uma pessoa difícil e não tinha receio de jogar o tempo todo na cara da Maria que ela havia vindo ao mundo apenas para ter filhos homens, porque não tinha paciência com meninas. Na verdade, o sonho da mãe da Maria era ter só filho homem, né? Então teve a Maria e aí queria ter mais um menino, mas acabou que veio mais uma menina. E como ela tinha pré-eclâmpsia, engordou muito durante a gravidez e colocava em risco a vida dela e o risco dos bebês que ela tinha, o médico optou por fazer uma laqueadura e acabou com o sonho dela de ter mais um filho homem. E aí a gente já pode imaginar aqui como esse filho único foi criado, né? Já dá para imaginar em que tipo de homem esse ser humano se tornou, onde a mãe idolatrava o filho, paparicava, dava tudo, um cuidado absurdo, se tornou um homem banana. Desde pequena, a Maria se sentia carente, rejeitada, excluída. Ela não recebia atenção e não entendia direito por que ela era tão rejeitada pela mãe. Ela queria atenção e não tinha. Queria carinho e não tinha. Queria amor e não tinha. Ela não consegue lembrar de um dia que a mãe dela pegou ela no colo de uma maneira carinhosa. E isso prejudica ela, né? Ela sente essa falta até nos dias de hoje. Aí passou a infância, né? Ela começou a entrar na adolescência e começou a entender o que estava acontecendo ali naquele meio. Ela sofria bullying da mãe e do irmão. Porque quando a gente é pequena, quando nós somos crianças, né? Tipo, até uma certa idade, ali na pré-adolescência, a gente não entende, a gente busca respostas, a gente olha para outra família onde os filhos têm amor e não entende por que isso não acontece com você. E com o passar dos anos, ela começou a sacar o que estava acontecendo ali. À medida que a Maria foi entrando na puberdade, as coisas só pioraram, porque ela começou a ter peito, né? Os seios começaram a se desenvolver, o corpo começou a tomar forma. E é ali que o bicho pegou. A mãe dela dizia que o seio dela parecia limão, parecia laranja. O irmão dela tirava sarro dela e ela começou a fazer o quê? Ela começou a amarrar o seio dela tão apertado para que não aparecesse, porque ela começou a ter vergonha do próprio corpo. Ela começou a ter vergonha de estar se transformando em uma mulher. Então a mãe dela, ao invés de ajudá-la nessa transformação e instruir, dava gargalhadas. Nossa, cadê o abacate que tava aí ontem? KKKKK. A mãe junto com o irmão. Aí, fazendo isso, amarrando os seios tão apertado, ela começou a ficar corcunda por conta de se encolher, sabe? Ela se encolhia para que os seios voltassem para dentro, sabe? Imagina, quando você estufa o peito, o seio aumenta. Então, ela começou a ficar corcunda por fazer esse movimento. Aí, a gente já sabe o que acontece, né? Ela foi crescendo, autoestima baixa, todo mundo chamava ela de desengonçada. Todo mundo não, né? A mãe e o irmão. Que ela era desengonçada, que ela era feia, que ninguém nunca ia querer ela. Aquela coisa que a gente já conhece, que vai fazendo com que
uma adolescente entra em depressão. Quando ela completou 15 anos, o pai dela decidiu ir embora. Por quê? Porque eram brigas, agressões, gritos e traições por parte da mãe dela. E como o casamento foi muito conturbado, eles tiveram que se mudar. Então ela, a mãe e o irmão e a irmã, né, os 4, se mudaram para uma casa alugada. E eu esqueci de falar aqui que a Maria trabalhava desde os 13 anos. Por que ela trabalhava desde os 13 anos? Porque a mãe dela não comprava nenhuma calcinha para ela. Não comprava os absorventes que ela precisava usar uma vez por mês. A vida da Maria era um sofrimento só, uma tristeza assim terrível. E com 16 anos, ela já foi efetivada em uma loja de calçados, ou seja, ela já estava recebendo um salário legal, já tinha um trabalho melhorzinho, né? Porém, a mãe dela tirava tudo dela. Ela tinha que dar o vale alimentação e o salário, e daí a mãe dela jogava uns trocadinhos para ela comprar as coisas básicas dela. Assim sendo, lógico que a Maria decidiu que a melhor coisa para ela era vazar, sumir daquela casa. E foi assim que ela conheceu o pai do filho dela, um homem 18 anos mais velho que ela. E agora eu vou contar aqui, né? A Maria vai contar para nós o que aconteceu na vida dela dali para frente. O cara, né? O rapaz que ela conheceu era 18 anos mais velho que ela, era primo de uma colega de trabalho. No começo, ele me tratava muito bem, era cavalheiro comigo, me buscava no trabalho, me levava para passear e eu, no começo, não gostava dele, mas fui me apegando. Ele, no início, mentiu a idade, disse ser 8 anos mais velho. Só vi depois de 1 ano e meio a identidade dele. Porém, já estava muito apegada. Minha mãe dizia que tinha que casar com ele, que ele tinha um bom emprego, estabilidade financeira, que era muito amiga dele. Sempre que podia, dava um jeito de ir junto nos passeios com a gente e se metia em tudo. Eu, apesar de gostar dele, não sentia muita segurança. Achava que era muito cedo para casar, afinal eu tinha apenas 17 anos recém-completados, porém eu me sentia segura ao lado dele. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Então assim, ó, gente, ela achou que naquele momento ela tinha que sair de casa, tá? Mas ela não saiu, porque daí ela conheceu esse homem, tá? Para não ficar mal entendido que ela morava em outro lugar e a mãe dela se metia. Ela continuava morando com a mãe. Poucos meses após iniciarmos o namoro, ele, lógico, queria me levar para a cama. Eu tinha medo, não queria engravidar, mas em pouco tempo acabou acontecendo. Foi meio forçado. De longe foi o que eu imaginei para mim. Minha colega de trabalho acabou me aconselhando a tomar um anticoncepcional por conta própria. Eu, com medo de engravidar, comecei a tomar. Ele se recusava a usar preservativo, tudo isso sem nunca falar com minha mãe, claro, né? Meses depois tive desconfianças dele, já usávamos aliança de noivado. Terminei tudo porque soube de uma traição. Tirei a aliança do dedo, entreguei a ele e fui embora. Joguei fora a cartela de anticoncepcional que ficava na minha bolsa, com medo que minha mãe pudesse achar. E decidi ir terminar o colegial e trabalhar para ter um futuro. Não queria mais namorar ninguém. Porém, é claro que ele me procurava, chorava desesperado, querendo voltar. Falava que preferia morrer do que ficar sem mim. Usou a mãe para me influenciar e me fazer aceitar pelo menos conversar com ele. Eu aceitei conversar. Respeitava muito a minha ex-sogra, era uma senhora idosa, evangélica e muito carinhosa comigo. E ela me pediu pelo amor de Deus que falasse com ele. Tinha medo que perdesse o emprego, pois já estava faltando no trabalho. Nesse tempo que terminei, ele ia na minha casa para conversar com minha mãe, no horário que eu estava na escola. À noite, eu me irritava, não gostava que ele fosse lá. Porém, a minha mãe aceitava, dizia que era muito amiga dele. Acabei aceitando falar com ele, saímos e acabamos nos envolvendo. Eu disse que não podia fazer nada sem preservativo, pois não estava tomando pílula. Eu realmente não queria voltar para ele, mas aconteceu e acabei engravidando. Então, você já imagina, Sil, grávida e com a pressão da minha mãe, acabei casando com ele muito rápido, em 29 de janeiro de 2000. Completei 18 anos em fevereiro e meu filho nasceu em abril. Tudo muito rápido, e em 2 meses vi esse homem mudar da água pro vinho. Me largava em casa grávida e sumia o fim de semana, e ainda voltava bêbado. Em abril, nosso filho nasceu e ficou internado. Nos deixou no hospital e ia pra farra. Fiquei afastada do trabalho e do colégio devido
devido à licença maternidade de 4 meses. Porém, ele exigia que eu fosse para a escola em período noturno para terminar o colégio. Eu não queria voltar naquele ano pelo fato do meu bebê ter ficado internado. Tinha muito medo que ele pudesse adoecer de novo. Mas minha mãe se ofereceu para cuidar nessas horas que eu estivesse na escola. Confesso que fiquei tranquila porque ela parecia gostar muito do neto. Então voltei a frequentar a escola exatos 4 meses depois. Foi então, Sil, que uma noite tinha prova naquele dia na segunda aula. Não estava bem, com dor de cabeça e muita febre. Não queria ir de jeito nenhum. Porém, meu ex-marido me colocou no carro e me obrigou a ir para a escola fazer a prova. Fui e fiz a prova. Ao terminar, pedir para ir embora. Estava com muita febre. Liguei várias vezes para o telefone da minha casa, porém tocou várias vezes e ninguém atendeu. E decidi ir para casa a pé mesmo. Ao chegar em casa, vi o carro na garagem, abri o portão e entrei. Meu bebê estava no sofá da sala dormindo sozinho, com apenas 5 meses. Estranhei, peguei-o no colo e fui colocá-lo no bercinho em seu quarto. Ao passar pela cozinha, vi 2 garrafas de vinho vazias, 2 taças, pizza na mesa e quando cheguei na porta do meu quarto, vi a pior cena que alguém poderia ver. Minha mãe e meu marido nus, deitados na minha cama, dormindo depois de terem, vocês sabem o que. Não sei dizer o que passou na minha cabeça. Perdi o sentido, estava com o bebê no colo, fiquei tonta, ele acordou e pulou da cama. Ela, bêbada, começou a disfarçar e eu saí dali e me tranquei no quarto do meu filho. Rapidamente eles saíram de carro. Ele veio tentando se explicar, dizer que não era o que eu estava pensando, que eles tomaram um pouco de vinho e pegaram no sono. Sil, mesmo sendo nova, eu não era burra. E vi muito bem o que aconteceu. Ela negou de pé juntos, disse que eu estava louca e vendo coisas. Meu ex-marido queria me levar no psiquiatra. Os dois então quiseram me convencer que eu sonhei com aquela cena. Gente, eu não tô acreditando nisso. Não aguentei a barra. Tentei suicídio, tomei 4 caixas de Lexotan e uma garrafa de vinho e me tranquei no quarto. Exatos 30 dias depois dessa situação, não pensei nem mesmo no meu bebezinho. Fui internada, fiquei na UTI por 3 a 4 dias. Por muito pouco não morri, porém dali por diante perdi a confiança nos dois. Não preciso nem dizer que o casamento não deu certo, me afastei dela. E pouco tempo depois ela conheceu o meu padrasto, foi para a igreja evangélica e disse que tinha se convertido. Tentei acreditar que ela havia mudado, porém ela conseguiu piorar. Queria mandar na minha vida, me explorar financeiramente. Fiquei anos só, trabalhando e cuidando do meu filho. Não quis namorar ninguém, até que em 2008 conheci meu atual marido, um homem decente, trabalhador e honesto, e me dei uma segunda chance. Sil, ela quis intimidade com ele também. Quis se fazer de amiga, descobriu onde ele estava e foi até lá, com a desculpa de que estava fazendo caminhada e pediu para usar o banheiro, com calça leg, top e camiseta. Quis testar seu poder de sedução com o meu então namorado. Só que deu com os burros na água e não conseguiu seduzi-lo. Detalhe, ela saiu com 2 maridos das minhas tias, traiu 2 irmãs dela também. Inclusive, uma estava grávida na época. Fui descobrir isso 7 anos atrás. Minhas tias me contaram. Então, meu então namorado me contou o que aconteceu, disse que eu tinha o direito de saber. A história se repetia. E por mais que eu tema a Deus, não permitiria passar por tudo de novo. Ela então fez da nossa vida um inferno. Até a guarda do meu filho ela tentou tirar de mim, por vingança. Por fim, eu me afastei em definitivo dela. Casei e fui embora de perto dela. Hoje ela tenta forçar a aproximação. Meu irmão diz que eu tenho que perdoá-la porque ela é nossa mãe. Mas Sil, não consigo perdoar tantas coisas. Ela me roubou. Depois da minha primeira vez tentei confiar. Ela fez cópia da chave da minha casa, tirou pertences e até as alianças de ouro ela roubou. E ainda tentou me prejudicar entregando a documentação da minha casa para o meu ex-marido. Sim, ele tentou vender a casa escondido com a ajuda dela. Até isso ela fez. Se não fosse por Deus, até a minha casa eu teria perdido. Peço perdão pelo longo texto, Sil, mas não teria como te contar se não fosse a história toda. Tenho essa tristeza no coração. Não consigo gostar dessa mulher que me gerou
Inclusive, tentou me abortar até o 6º mês de gestação. Porém, Deus não quis que eu morresse, quis que eu nascesse. Estou te passando essa situação que eu não contei para muitas pessoas, mas Sil, as mães narcisistas existem. E se você julgar relevante e que de alguma forma essa minha história possa ajudar alguém, alguma inscrita sua, suas seguidoras, embora muito longa, faça como desejar. Estou tentando me livrar desses traumas até hoje, eles me assombram e seus vídeos têm me ajudado muito, por isso quero fazer uma metamorfose e também uma consultoria com você. Sei que você vai iluminar a minha mente, pois você é luz. Um grande beijo no seu coração, Sil, e muito obrigada por existir. Você é bênção nas nossas vidas, Deus a abençoe muito. Olha, gente, essa história de que tem que perdoar porque é mãe é muito triste, porque jogam sobre a gente a responsabilidade de um ser humano que nem queria que você nascesse. Olha, o perdão, minha querida, se você tá assistindo esse vídeo, você já deve estar fazendo metamorfose, mas o perdão é algo que a gente dá pro outro, mas assim, conviver com essa pessoa, estar ao lado dessa pessoa e fingir que porque você perdoou, despertou um sentimento que faz você querer ficar com ela, isso não. Você não precisa e nem deve. Se tudo que você contou aqui é verdade, que desde lá de pequena ela ria de você, fazia chacota, não comprava os absorventes para você, que você teve que trabalhar desde os 13 anos. Se tudo isso é verdade, você não tem nem que chamar este ser humano de mãe. Eu gosto muito de um vídeo do falecido Gasparetto, onde ele fala que a gente cria personagem. Quando o ser humano nasce junto uma mãe, o personagem mãe. Quando você tem um filho, nasce o personagem filho. Mas são só seres humanos que estão aí para fazer com que a humanidade não acabe. Então, assim, você tem que se identificar com as pessoas e querer estar perto delas pelo que elas lhe dão, em troca daquilo que você dá a elas. Se você dá amor, se você dá carinho, se você dá atenção, tem compaixão e essa pessoa é recíproca, é uma pessoa excelente para você ter aí no seu meio familiar. Já foi comprovado através de muitas pesquisas. Isso pesquisas que vêm de 40 anos atrás, inclusive quando começaram a estudar células troncos, que o que influencia no nosso corpo não são os genes, são na verdade, o ambiente, são os ambientes onde a gente vive, onde a gente convive. E eu venho falando isso há muito tempo. Se você não quer ter determinada doença, você não pode estar num ambiente que remeta o tempo todo aquela doença. E é a mesma coisa, ela convivia com a mãe por obrigação, só que quando decidiu sair de casa, cometeu o erro de se envolver com um homem e continuar ali com a mãe. Esse é um problema sério, porque a gente tem os insights, a gente tem ali a nossa intuição dizendo o que a gente tem que fazer, mas o meio influencia muito, e quando a gente tá num meio tóxico, é muito difícil se livrar daquilo, porque é só o que a gente conhece. Por isso que eu falo sempre para as minhas alunas, não tem como você ir para São Paulo sem sair do Rio de Janeiro. Precisa ter a movimentação, você tem que identificar o ambiente e tentar entender o quanto esse ambiente está interferindo no seu corpo e na sua realidade. Não adianta ficar repetindo as coisas na mente consciente, tipo um papagaio, se você não faz a movimentação que precisa fazer para se livrar daquilo. Ela demorou muito para se livrar dessa mãe, mas demorou muito. E aí o irmão, né, que fala aqui que ela tem que perdoar. Logo esse irmão, você vai ouvir, minha querida, logo esse cara, o filhinho da mamãe, o preferido da mamãe, e eu não tô falando isso como uma coisa de sentir ciúmes ou ter raiva da pessoa. Não, é porque eu acho que se eu quero chegar em determinado lugar, se eu quero superar essas coisas, a primeira atitude que eu tenho que ter é descartar pessoas que nunca acrescentaram nada positivamente na minha vida. Muito pelo contrário, que passaram a vida toda tentando me diminuir e me derrubar. Se for pra ouvir alguém, ó, é isso aí, ouça Sil. Eu tô te falando o que você tem que fazer.
libera o perdão para essa família toda e desaparece. A mãe tentando extorquir financeiramente. Uma narcisista de mão cheia. Só que mesmo que não seja, a gente não precisa rotular, como eu falei, nós não precisamos ficar rotulando os personagens, né? Ai, meu marido, agora eu tô casada, agora eu tenho que abrir a caixinha lá do casamento e ver o que eu tenho que fazer como esposa. Pô, seja você mesma, você não tem que mudar nada. É só uma mudança de ambiente e de personagens que estão inseridos agora no contexto. A gente precisa parar de rotular as coisas e permitir mais liberdade aos seres humanos que nos cercam. Então, eu assim, né? Eu espero do fundo do meu coração que você mude o roteiro da sua história aí, deixando esses personagens de lado. Você precisa fazer isso. Nós não somos obrigados a nada. Você nem foi obrigada a aguentar tudo isso. E veja, né, a situação. Ela pega o marido com a mãe na cama, e aí ela é a louca, eles querem convencer ela que ela sonhou com isso. O que ela faz? Ela tenta tirar a própria vida. Ao invés de ser grata por, né, o universo ter mostrado para ela quem eram aquelas pessoas, não. Ela tenta tirar a própria vida. Por que ela tenta tirar a própria vida? Porque não sabe lidar com o caráter das outras pessoas. Porque é muito difícil você aceitar que aquele ser humano com quem você se casou, que na verdade não tinha que ter casado porque não gostava dele, e é aí que entra o perigo. Não gosto da pessoa, mas me deito com a pessoa, né? É horrível o sexo, mas eu continuo dando pra pessoa. Isso é uma coisa assim que é bem coisa de adolescente mesmo, de mulher que não tem postura na vida. Mas acontece tudo isso ali, né? Você continua, e daí quando, agora eu sei da verdade. Nossa, gratidão, agora eu vi que essas pessoas não valem nada e eu vou cair fora, mas é muito difícil lidar com isso. Aceitar que as nossas escolhas foram erradas. Aceitar que estava tudo exposto bem nas nossas fuças e a gente não quis ver. A amizade com a mamãe, tudo isso. Outra coisa importante, sua mãe fez uma cópia da chave da sua casa, invadiu e roubou. Você foi na delegacia registrar um BO por roubo? Não. Por quê? Porque a gente tem que proteger os personagens da nossa família, né? É minha mãe. Por mais que ela seja ladra, assassina, golpista, dormiu com meu marido, é minha mãe. Não. Ela é a pessoa que te colocou no mundo e que no fundo nem queria ter cumprido com esse papel. Então, esquecer você não vai, mas supera. Deixa de lado porque você precisa aprender com essa situação. O que é aprender com essa situação? Aceitando ela como é. Sabe a história do honrar pai e mãe? Honre a sua mãe como ela é. Honre ela. Honrar, gente, é aceitar. Eu honro você, mãe. Você é esse lixo de mulher mesmo. Você é uma mulher digna de pena e que escolheu ser assim, escolheu fazer o que fez. Eu te honro, mas eu não quero você perto de mim. E vocês aí que ainda não estão fazendo metamorfose para se transformar numa mulher poderosa e saber colocar cada ser humano à sua volta no seu devido lugar, vem fazer parte dessa comunidade. O link tá aqui no primeiro comentário. Se você quiser me mandar a sua história, também o link está aqui no primeiro comentário. Clique em mais aqui abaixo que você vai acessar tudo o que você precisa aqui. Se quiser consultoria comigo também, o link está aqui. E minha querida, vem fazer a consultoria comigo, porque eu tenho certeza que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nós somos programados desde que nós estamos na barriga da nossa mãe até os nossos 7 anos de idade. Agora imagine as crenças que essa mulher carrega com ela. Vai ter que ressignificar tudo isso, porque desde quando estava na barriga da mãe já estava recebendo rejeição. Um dia eu vou fazer um vídeo falando só sobre o impacto da vida da mãe e do pai na vida do filho, já dentro da barriga, e o porquê que nós estamos tendo por aí, né, tantos casos de autismo, tantos casos de adolescentes viciados em drogas, tantos casos de suicídio, né, na adolescência. Por quê? Por causa do meio em que estamos inseridos. Hoje em dia as pessoas fazem filho para postar foto no Instagram, não para criar um ser humano. Pessoas incompetentes com a própria vida estão tentando, achando que conseguem educar outro ser humano, programar outro ser humano para ser feliz. E isso não está acontecendo, ok? Eu falo que são pais infantilizados
tendo filhos e querendo educar essas crianças, passando alguma coisa boa, mas não consegue, porque a criança, ela é tipo uma esponjinha até os 7 anos. Ela só vai absorvendo, só vai fazendo o download do que ela tá vendo e ouvindo, e isso vai determinar como vai ser o futuro dela. Tá faltando amor de verdade. Tá faltando ter filhos porque você realmente quer ser mãe, não porque foi um erro de cálculo na tabelinha ou porque você saiu uma noite com o Zé Droguinha e tava bêbada e fez essa criança. Não é assim que tem que ser. Não pode mais ser assim. Nós temos que ser responsáveis e conscientes com o que estamos fazendo. Tá bom, gente? Era esse o vídeo de hoje, né? Mais uma história incrível aqui no canal. Eu quero pedir para que vocês compartilhem essa história aí em todas as redes sociais de vocês e venha fazer parte do Metamorfose, que eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Um beijo e até a próxima História Real.